Nós já dissemos algumas vezes em outros vídeos que o Reiki original, conforme o Dr. Mikao Usui nos transmitiu, ele passou por interpretações e adaptações decorrentes das necessidades ou dos aspectos pedagógicos utilizados para o seu ensinamento em o Ocidente. Logicamente que alguns incrementos foram realizados quanto à sua prática. Um deles provém justamente de uma interpretação de uma das histórias que são contadas sobre a origem do Reiki, em que o mestre Mikao Usui teria recebido símbolos cósmicos de mestres ascensionados. E nós não estamos aqui a discutir se isso é verdade ou não é verdade, porque nós bem sabemos que enquanto seres espirituais que somos, existe sempre em qualquer prática ligada ao bem, tanto quanto ligada ao mal, um consorciamento com seres extracorpóreos, e eu digo inteligências superiores ou inferiores, que se propõem a nos auxiliar nos nossos cometimentos, ou seja, nas nossas propostas de bem ou de mal. Mas quando nós, portanto, temos essa ideia de que Mikao Usui recebeu estes símbolos, criou-se uma ideia, e essa ideia foi apropriada de filosofias esotéricas, de que algumas entidades espirituais comporiam a égide de mestres ascensionados. Isto é verdade ou isto é mentira? De certo ponto é verdade, porque como dissemos, toda vez que temos uma proposta, automaticamente recebemos o amparo espiritual. Lembrando, para o bem ou para o mal. Mas como estamos falando de Reiki, estamos falando obviamente de coisas boas, de energia boa, de energia utilizada para o bem. Então costuma-se dizer que alguns mestres ascensionados, não os mestres da linhagem de Usui, a linhagem direta, Shujiro Hayashi, Hawayo Takata e aqueles decorrentes que trouxeram o Reiki até nós, mas sim estamos a falar de seres espirituais da dimensão espiritual, estão diretamente ligados ao Reiki. Comumente citam-se nomes como Mestre Lanto, Mestra Rowena, Mestra Nada, Mestre Elmoria Khan, Mestre Serafis Bey, Mestre Hilarion, Mestre Saint-Germain, estariam ligados diretamente ao Reiki como estes mestres ascensionados. Nós fizemos uma descrição sobre esta revelação de fraternidades ascensionadas lá em nosso livro, e eu vou deixar aqui na descrição o livro Vida Desperta com Reiki, Autocura e Saúde Integral. E nós vamos compartilhar agora neste vídeo também, para aqueles que não tiveram a oportunidade de ler o nosso livro, nós deixaremos um pequeno resumo sobre estas entidades espirituais para o seu conhecimento. Se você que nos assiste é aluno do curso Vida Desperta com Reiki, lá eu tenho uma aula específica dentro do curso que fala com mais detalhamentos a respeito destes mestres ascensionados, de forma um pouco distinta daquilo que consta no livro. Lembrando que isso especificamente, essa aula especificamente, em o método Vida Desperta com Reiki, não no nosso outro curso, que é o método Dominando o Reiki original, que vocês também poderão ter mais informações através do link que nós deixaremos aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado deste vídeo. Então, sem mais demora, nós vamos passar um pequeno resumo para que vocês entendam um pouquinho através das informações que nós passaremos sobre cada um destes seres espirituais que nos amparam quanto ao Reiki. Origem e história dos mestres espirituais. Os nomes abordados a partir deste momento pertencem a dois grupos: personagens históricos, Buda e Confúcio, e mestres ascensionados da tradição esotérica moderna, difundida principalmente pela teosofia e movimentos espiritualistas do século XX. Elmoria Khan é um mestre espiritual de sabedoria. Ele é parte da Grande Fraternidade Branca, um grupo de seres evoluídos. Na teosofia, ele é considerado um Mahatma que ajudou Helena Blavatsky a fundar a Sociedade Teosófica. Ele lidera o primeiro raio, que representa a vontade divina e a fé. Mestre Lanto é associado ao segundo raio da sabedoria,
Algumas tradições o relacionam simbolicamente ao Oriente, mas sua identidade histórica também não é confirmada. Rowena é apresentada na tradição dos 7 raios como Chohan, do terceiro raio, associado ao amor divino. Não há evidências históricas independentes de sua existência. Sua origem é esotérica. Serapis Bey é associado ao 4º raio e à disciplina espiritual. Algumas interpretações fazem ligação simbólica com o culto de Serafis do Egito, porém sem comprovação histórica direta. Hilarion, frequentemente identificado de forma simbólica com Santo Hilário de Poitiers em algumas escolas. Hilarion representa o 5º raio, da verdade, ciência e cura. Lady Nada é descrita como mestra, ligada ao serviço altruísta e ao 6º raio. Sua narrativa foi desenvolvida em correntes esotéricas modernas e não possui documentação histórica. Saint-Germain baseia-se principalmente no Conde de Saint-Germain, personagem histórico do século VIII. A figura do mestre ascensionado amplia essa personalidade com atributos espirituais como a chama violeta. Confúcio foi um filósofo chinês. No ano 551 a 479 a.C., fundador do confucionismo. Historicamente documentado, é considerado por algumas correntes esotéricas um mestre ascensionado devido à sua influência moral. O mais famoso Buda, Siddhartha Gautama, viveu aproximadamente entre os séculos 6 e 5 a.C. Fundador do budismo, ensinou o caminho óctuplo e as 4 nobres verdades. É figura histórica amplamente conhecida e, em algumas tradições esotéricas, integra a hierarquia espiritual. A tradição dos mestres ascensionados combina personagens históricos e figuras espirituais desenvolvidas em escolas esotéricas. É importante distinguir crenças religiosas e espiritualistas dos fatos historicamente documentados. Estes seres espirituais das tradições esotéricas são realmente aqueles que nos amparam no Reiki? Veja bem, para seres elevados de altíssima hierarquia, não importa o nome que utilizemos para chamá-los para um concurso fraterno. Eles nos atenderão por qualquer nome. Isso para eles pouco importa. O que importa é a nossa intenção no bem. Pode ser que alguns deles, em nossas rogativas, direcionem membros de suas equipes para nos ampararem em nossos cometimentos. Como pode ser que evoquemos alguém pelo nome e este alguém, que talvez nem tenha sido uma personalidade realmente existente, assuma o papel de nos amparar e nos atenda pelo nome que nós já dissemos. Para eles, tanto importa. Então eu espero que este nosso vídeo tenha sido útil para você. Se foi útil, aproveite, dê uma curtida nesse vídeo, compartilhe e também procure as informações que nós deixamos aqui dos nossos livros e dos nossos cursos para que você saiba um pouco mais sobre o nosso trabalho. Eu desejo que você tenha uma boa vida.